Salve Santista, agora quem dá bola é muito Santos, sou o Dan. Vídeo para comentar o pós-jogo, né, de Curitiba e Santos, que era para sair ontem, mas eu tive um pequeno afazer depois do jogo, não deu para fazer na hora, mas até melhor, porque eu comento mais de cabeça fria. Mas se for a primeira vez que você tá vindo por aqui, já se inscreve aqui, ó, já deixa seu like, já tamo junto, ajuda a crescer e fortalecer o Muito Santos. Bom, o jogo em si foi uma bosta, como todos já sabemos, né? O Santos tem apresentado cada vez menos, né? No que é surreal, como o Santos consegue produzir cada vez menos, né? Claro, depois de ver aquele primeiro tempo horroroso, né? Eu fui ver quantos chutes o Santos tinha dado ao gol, além daquela jogada do Soteldo que ele tenta em dois tempos, né? E eu olhei as estatísticas assim e vi que foram 2 chutes no primeiro tempo. Eu nem lembrava do outro, mas que se não foi aquele mesmo chute, né, da cabeçada depois do chute que o goleiro do Curitiba pegou, teve também uma cobrança de falta do próprio Soteldo na mão do goleiro. Eu não sei se qual dessas que tá contando como duas, mas enfim, foram duas, né? E eu nem lembrava de tão apático que o Santos foi, de tão modorrento, de tão nula a criação e o ataque do Santos foi. Eu nem me lembrava dessa jogada, né? E, e por incrível que pareça, né, o Curitiba jogando bem até, né? Dominou o Santos, assim, entrou ligado. A defesa do Santos apresentava muitos buracos, né? E o Curitiba conseguia acessar esses buracos muito tranquilamente, né? Do Santos, assim, o Santos deixava exposto, assim, aquele, acho que é Janderson o nome do... Enfim, não vou lembrar do nome dos jogadores do Curitiba de cabeça, mas assim, eles ganhavam sempre ali, né, sempre saíam de cara pro gol, assim, uma loucura, né, teve bola do Natan que ele acabava quase perdendo ali, e, nossa, era bem assim, bem complicado, e o Santos, por sua vez, também não criava nada, né? E o João Paulo, como sempre, nos salvando de goleadas, assim, que seriam verdadeiros massacres, né? No segundo tempo, nada mudou, né? Claro. O Curitiba continuava chegando dessa vez com até jogadas mais interessantes, né? Com tabelas, né? Você via que havia pivô para quem chegava de trás. Podem parecer jogadas antiquadas, né? Jogadas antigas, mas que ainda funcionam em determinado momento, né? Do jogo. E mais do que isso, né? É mais do que o Santos mesmo apresenta, né? Porque o Santos joga com jogadores com distâncias quilométricas, né, de distância, com distâncias de raias de distância. Os pontas não aproximam do centroavante, que não aproxima do meia, o meia não aproxima de ninguém, fica todo mundo estático no campo. E aí complica, né, um time que precisa criar. E o Curitiba, de novo, chegando, né? Com tabela, com triangulação, com jogadas pelos lados, com jogada pelo meio. Foi muito complicado, né? O João Paulo salvando sempre também, né? Toda hora alguém conseguiu um chute do Curitiba, né? E o João Paulo defendendo, o João Paulo fazendo os seus milagres habituais. E aí é complicado, né, cara? Porque assim, se nem do último colocado, que tem o pior ataque e a pior defesa, você não consegue, tipo, desempenhar bem, você não consegue vencer, é extremamente preocupante, né? Porque vai ganhar de quem desse jeito, né? É o último. Assim, se você for olhar ali, né, o jogo em si, se você pegar alguém que vem de fora, que não sabe o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, e falar que um desses dois times era o lanterna do Campeonato Brasileiro, parecia o Santos, porque o Curitiba ainda conseguia atacar, né? Conseguia fazer jogadas. O Santos é incapaz de criar, né? Assim, é uma coisa assim absurda. Como o Santos não consegue desenvolver uma jogada assim. É muito bizarro. É uma falta de produção assim gigantesca, né? E aí, pra completar essa tragédia, que assim, tem uns jogadores que assim não dá mais, né? Não tem a menor condição. O Natan, por exemplo, é um jogador que não tem condição. E assim, o Odair ele vai no segundo tempo e troca o lateral pelo lateral. Cara, deixa o João Lucas logo. Por que ficar trocando a porra do lateral, cara? Nossa, é inacreditável isso. Por que não deixa logo o João Lucas? Para de queimar uma substituição com alguém que já é ruim, que você já sabe que é ruim, que você já sabe que você vai ter que trocar. Por que você põe então? Nossa, é inacreditável uma coisa dessas assim, né? Aí o Mendonça também não acertou mais nada. O Soteldo era o único que tentava, coitado. O Lucas Lima também discreto, né? Nem bom, nem ruim, mas
tava ali, né? Enfim, mas sabe, o restante, todo mundo mal. Aí pra piorar, o Mezenga não consegue dominar uma bola pra fazer um passe pra continuar a jogada. O Camacho entra e é expulso. Então, assim, falar desses caras assim, né? Mezenga, Camacho, Natan, é exaustivo, né? Porque a gente já sabe que eles não servem como jogadores de futebol, então, e continuam sendo escalados, assim. Então, por mais que eu acho que o time é ruim, e de fato o Odair também força a barra, cara, com jogadores que, assim, é desnecessário, sabe? Não precisa escalar esses caras, não precisa. Sério, eu sei, olhar pro banco. Eu entendo o Odair. Olhar pro banco do Santos realmente é tenebroso. Se você olhar naquela arte do Santos de Instagram, ou Face, enfim, que tem os reservas, realmente é de chorar. Mas, porra, você coloca os caras que é ruim em campo, cara, aí não tem como defender, né? Eu sei que em determinado momento alguém vai cansar e tal, mas às vezes é melhor forçar alguém cansado que é bom, o que é melhor do que o que tá no banco, do que o ruim, cara. Olha o Camacho aí que ele acabou fazendo, né? Expulso, vai ser até um reforço, né, na verdade. O Camacho não vai fazer falta nenhuma nesse próximo jogo. Não sei também porque que renovou, enfim. E para coroar, né, esse grande final de semana, né, o Santos anuncia que terá 2 dias de folga, né, cara? Tipo assim, o time já não apresenta nada defensivamente, nem ofensivamente. E você ainda vai dar 2 dias de folga, cara. O que esses caras fizeram para merecer esses 2 dias de folga? É inacreditável, assim, é inacreditável. Quem olha as notícias do Santos parece que tá tudo mil maravilhas. E o Santos tá uma bosta, cara. Assim, é inacreditável, é inacreditável. Então acho que. Eu não sei se a folga já conta hoje ou é segunda, enfim. Mas assim, sei que vai. Vamos colocar que mais tardar eles voltam na quarta. Pô, você tem 10 dias pra armar um time pra jogar contra o Corinthians, né? Como um clássico, que é um time que tá abaixo também do Santos. Cara, desse jeito você vai jogar fora 2 dias desses 10. Olha, é difícil, cara, é difícil. E assim, o Santos já não ganhou do Inter, empatou com o Inter, aí já empatou com o Curitiba de novo. O Corinthians é outro time que está abaixo e é clássico, então, e os jogadores são melhores do Corinthians, né? Acho que o problema lá é totalmente técnico, mas enfim, não tem nada a ver com o Santos, né? Cara, olha, a julgar o que o Santos fez nesses últimos jogos aí, com times abaixo dele, não é nem que o time tá em cima, é abaixo. O que o Santos tá fazendo com times abaixo dele, cara, a chance de derrota é muito grande, né? Tipo, não tem nem o que inventar. A vitória contra o Vasco já foi sofrida, né? Com o Vasco imprimindo um volume que não necessariamente foi uma pressão de criação de chances perigosas. Aí beleza, venceu o América, aí empata com o Tiba, empata com o Inter. Cara, a gente vai parar onde desse jeito? E assim, o Santos já tá numa posição que tá muito, muito próxima ali do fim da tabela, né? Você vai precisar de ganhar de times além desses que estão embaixo, né? Mas com esse futebol vai ser quase impossível, né, cara? Com esse futebol aí sem criação nenhuma vai ser quase impossível, assim. E se não mudar nada na janela de transferências, eu temo pelo pior, viu? Porque assim, o futebol é desanimador, o futebol do Santos é desanimador. E o Santos agora vai fechar a rodada, né, com 5 pontos aí pro primeiro da zona de rebaixamento. A gente teve sorte aí que o Vasco acabou perdendo, o Corinthians empatou com o Cuiabá. Então, a gente vai manter aí 5 pontos da zona, né? A gente tem 13, né? Acho que o Goiás tem 8. Enfim, vamos torcer agora para que o Santos no próximo jogo, né, que vai ser um clássico muito difícil, consiga vencer para pelo menos fazer esse jogo de 6 pontos aí, como a gente costuma falar, e distanciar da zona de rebaixamento. O que você pensa aí, Santista? Tamo junto, é nóis.